para mais adiante, né? Por isso que é Partido Comunista, mas é um Estado socialista, Chile, não é um Estado capitalista, né? Ô, Elias, e uma dúvida. Eu recentemente estive em Cuba e eu vi muita pobreza lá, sabe? Muito diferente da China, que aliás eu quero conhecer, tenho muita vontade de conhecer a China. Adoro a Ásia, inclusive. Qual que é a diferença? Por que que em um país deu tão certo essa diretriz socialista, comunista, enfim, da China, e em Cuba, assim, um país que não cresceu, que vive uma pobreza danada, falta energia, falta combustível. A gente vê diferenças muito gritantes entre, por exemplo, a China e Cuba, né? Por que essa diferença é tão grande? Primeiro que eu tenho muito pé atrás quando se fala, por exemplo, que Cuba deu errado. Eu vou te falar por quê. Primeiro que uma pessoa, de repente, se vem alguém de direita aqui falando, né, como vem muitos aqui nesse programa, que você é um cara muito amplo, né, e é um cara inteligente e amplo, vai falar que socialismo gera pobreza, socialismo gera miséria e tal. Mas é muito fácil analisar o socialismo de um lado, mas não as condições que esse socialismo implanta. O que gera, por exemplo, antes de entrar na resposta aqui, Cuba, com todos os problemas que Cuba tem, Cuba ainda tem os melhores indicadores sociais da América Latina. A saúde, a educação, analfabetismo, mortalidade infantil, todos. Cuba, com todos os problemas que ela tem, ela foi capaz de construir 4 vacinas contra o Covid, Cuba. Né? Ou seja, Cuba é uma potência... Eles utilizaram essas vacinas? Utilizaram. Cuba é uma potência biotecnológica. Agora, vamos lá. O que gera a pobreza de Cuba, o que gera a miséria que está crescendo, o que gera o descontentamento, tudo isso não é o socialismo. São as condições que o socialismo cubano está tendo que enfrentar para existir. Principalmente o bloqueio norte-americano. Hoje, Cuba tem mais de 2.000 sanções contra ela e mais de 500 medidas coercitivas econômicas contra ela. O que significa isso? Cuba não pode comercializar com nenhum país, com poucos países do mundo. Ela, para importar, ela importa mais caro do que a média, porque ela está fora do mercado mundial, e ela exporta mais barato. As empresas que negociam com Cuba são punidas pelos Estados Unidos, e Cuba não pode usar o sistema SWIFT, que é o sistema de compensação financeira internacional. Né? Então, o bloqueio dos americanos a Cuba é incontornável, não tem como explicar. E China não é bloqueada como Cuba. Né? O Vietnã não é bloqueado como Cuba. O que isso quer dizer? Já que o capitalismo ele é superior ao socialismo, como as pessoas que tentam colocar, acaba com o bloqueio a Cuba. Acaba com o bloqueio a Venezuela. Deixa competir livremente. Deixa Cuba entrar no mercado mundial. Permita que Cuba tenha os mesmos direitos que a China e o Vietnã têm de participar ativamente do mercado mundial. Por que essa diferença, Elias? Por que o Vietnã, por exemplo, não tem os mesmos critérios que Cuba para os Estados Unidos? Porque os americanos acham que nós somos quintal, né? Ah, Deles, né? tá. E É vizinho ali, então ele não quer ter um vizinho. É intolerável para os americanos ter um país como Cuba. Aliás, é intolerável para os americanos ter um país como o Brasil, que é administrado pelo Lula. O Lula, me desculpe, ele não é nenhum radical, muito pelo contrário. Eu sou contra essa história de colocar Lula e Bolsonaro como dois. Não é. O Bolsonaro é um radical de direita, o Lula não é um radical de esquerda. O Lula está longe, eu sou um radical com o Lula. O Lula está longe de ser um radical. Mas o fato do Lula falar que o Brasil que o dono dos destinos do Brasil é o povo brasileiro, e que o Brasil tem o direito de pensar em comercializar com uma outra moeda que não o dólar, está levando o Brasil a um novo capítulo de pressões internacionais dos Estados Unidos. E se imagine Cuba, que se declara socialista, nacionaliza empresas americanas, né, e não baixa a cabeça. Né? Então, Cuba, resumindo aqui, Cuba é um caso em que, primeiro, num país da América Latina e muitos países capitalistas centrais não tem esses indicadores sociais. Tá? Segundo, educação e saúde. Inclusive, eu tive no hospital, porque minha filha passou mal. Eu tive que levar ela no hospital em Cuba, lá perto de Varadeiro. Tava num resort em Varadeiro. O hospital ficava 1 hora. O que eu reparei ali, o hospital era muito precário. Assim, era uma estrutura muito ruim. Eu confesso a você que quando eu tive que ir de ambulância, inclusive com a minha filha, quando eu cheguei ali, eu fiquei muito assustado. Né? Mas quando eu tive contato com os médicos, ali eu tive uma segurança muito grande, porque eu vi que eles eram muito bons. Eles estavam se virando nos 30 com pouca estrutura. A minha filha, por exemplo, ela precisou colocar Minha filha é um bebê, né? Precisou colocar soro, né? E não tinha nenhuma tala pra segurar o bracinho dela. Tiveram que colocar uma caixa de papelão, pra você ter uma ideia. Então a gente via ali que faltava luvas. Os médicos não tinham luvas, eles atuavam com a mão sem luva. Mas você via que eles tinham uma qualidade de conhecimento muito grande. Então eu me senti seguro. Porque quando eu cheguei, você toma aquele impacto, né? Poxa, a estrutura muito ruim. Poxa, a pessoa que tava limpando o hospital, pra você ter ideia, ela passava com um balde de água e jogava assim, cara, e passava água pelo teu pé ali e ela ia varrendo. Então, assim, é muito diferente. Mas os médicos foram excelentes. Pra você ter ideia, a alta, que minha filha teve a alta, né? A alta médica. A médica, cara, escreveu à mão. Não tinha um computador. Ela escreveu à mão, textão, com a alta do hospital. Então, assim, mas foi de um atendimento muito bom. Né, em relação ao conhecimento, à teoria. Mas faltava muita capacidade de estrutura. Aí que tá a questão. Cuba não pode importar penicilina. Cuba não pode importar aparelho médico. Cuba não pode importar... A Philips, por exemplo, ela tem um parafuso especial para
mobiliário hospitalar, não pode importar. Ou seja... Agora, Williams, me tira uma dúvida. Inclusive, lá em Cuba eu vi muito russo. Meu, como eu vi russo lá, né? E aí depois até me contaram que, apesar de eu não falar inglês, eu me viro, né? Enfim, me falaram que até tinha um cartão, que a Rússia fazia um cartão de turismo para os russos poderem passar férias lá em Cuba e tal. Mas por que a China, por exemplo, que é um país super rico, a Rússia, não dão auxílio para Cuba? Por serem, teoricamente, comunistas, próximos. Não, a Rússia não é comunista, mas tem uma amizade longa com Cuba e tal, mas... Primeiro que já auxiliam, né? Ou seja, a China, por exemplo, tá agora reconstruindo todo o setor elétrico cubano, por exemplo. Está reconstruindo os chineses, né? Os russos e a China também dá crédito aos cubanos, assim, para pagar quando der, sabe? Agora, o chinês tem uma visão muito clara em relação a essas coisas, ou seja, eu acho que os problemas de Cuba é um problema de Cuba. Eles não querem se envolver, né? O que eles podem fazer é fazer esse tipo de auxílio, ajudar dentro dos limites da própria China, não é limite econômico, mas os limites do bloqueio que Cuba sofre, né? E continuar denunciando o bloqueio, que eu acho que é criminoso, né? Que Cuba sofre na ONU, vamos dizer assim. Então, a explicação para o fracasso, entre aspas, do socialismo cubano não é o socialismo, e sim as medidas coercitivas que os Estados Unidos impõem àquele país. Volto a colocar aqui, André. Eu desafio qualquer pessoa a me responder isso. Deixe Cuba viver sem bloqueio. Deixe a Venezuela viver sem bloqueio. Deixe qualquer experiência orientada ao socialismo viver sem bloqueio. Aí sim nós vamos poder falar quem é mais capaz, quem é melhor, quem consegue chegar mais próximo de objetivos no que cerne a questões de direitos humanos, por exemplo, quando fala de direitos humanos, eu falo comer, beber, vestir, morar, ter acesso à escola, né? Não somente... Elias, uma outra diferença, né, de China e Cuba. Aliás, cara, eu gostei muito, as pessoas de Cuba são muito simpáticas. Quem quiser conhecer, fazer um turismo em Cuba, poxa, muito legal. Havana, lá é uma cidade histórica. Olha, eu gostei demais ali de Havana. Conversando com algumas pessoas ali, a gente sente que elas têm um pouco de medo de falar sobre o governo, né? Porque diziam que até pessoas que eram contra o governo poderiam ser presas e tudo mais. Alguns têm um amor muito grande pelo Fidel Castro, outros nem tanto, mas também não poderiam se expressar. Eu tentei conversar com algumas pessoas, mas elas ficavam um pouco assim, criteriosas de falar. E uma das questões que eu percebi ali com pessoas conversando é que a criação de riqueza, por exemplo, um cubano que tá se destacando, poxa, montou uma empresinha legal ali e tal, não sei o quê, tá conseguindo se destacar mais, ele não consegue ir muito longe, ele não consegue crescer muito longe, porque parece que o governo, ele te corta as asas, digamos assim. Diferente da China, que na China a gente tem um monte de bilionários, né? Muitas pessoas ricas na China. Por que isso acontece em Cuba? Ou se acontece, né? Eu conversei com algumas pessoas, mas eu não sou um grande estudioso. Tem limites, por exemplo, na experiência cubana, acho que existem limites, por exemplo, a serem enfrentados, né? Ou seja, tem um bloqueio que para mim é incontornável, mas tem também uma visão muito cristã, entre aspas, do processo de construção do socialismo. Então, para muitos cubanos, inclusive teóricos, o mercado é sinônimo de capitalismo. A acumulação privada é sinônimo de capitalismo. Então, tem que se manter... Mas isso não vem do governo? Vem da própria sociedade? Eu acho que vem muito do governo. Boa parte da sociedade absorveu isso por conta da influência soviética, né? Mas esse é um bloqueio mental, como diz o próprio Miguel Díaz-Canel, que é o de Cuba, que tem que ser contornado. Ou seja, você tocou num ponto aqui que é fundamental, ou seja, existe o bloqueio americano, que é fundamental para entender o que passa em Cuba, mas também existe o bloqueio mental a ser superado dentro de Cuba. Eu não sou aquela pessoa que é crítica, que acha que tudo é bonito, maravilhoso no socialismo, muito pelo contrário. Eu acho que existem problemas em Cuba, um deles é o bloqueio mental, né? Enquanto os chineses buscam a verdade nos fatos, ou seja, que olha, o que se é capitalismo, mas se serviu ao Estado socialista, tudo bem, Cuba tem esse problema de concepção de socialismo que tá mais engessado, Cuba, digamos exatamente. assim. Eu até vou te contar uma outra história. Eu tava fazendo um passeio num dos carros abertos lá,